Todos a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que estamos aqui mais uma vez para a gente poder celebrar o nome do nosso Senhor. Hoje nós estamos começando aí uma minissérie, existe série essa é uma minissérie de mensagens e a ideia é para que você possa se sentir desejoso, desejosa em participar de uma jornada de conhecimento que vai começar no final do mês e no decorrer da semana. Agora você vai ouvir nas redes sociais, você vai ver a possibilidade de você participar de uma jornada de encontros aonde vamos ter perguntas e essas perguntas buscamos também respostas, porque todo mundo tem perguntas, sim ou não? Todo mundo tem perguntas sobre várias coisas. E o Senhor vai nos ensinar nesta jornada coisas muito maravilhosas. Mas antes de entrar na jornada, é importante nós entendermos, né, o que de fato nos faz questionar. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, e o versículo a partir do 25. Momento em que Jesus ali, antes ele teve um encontro com uma mulher, onde os religiosos da época, os líderes da sinagoga, os fariseus apresentaram uma mulher pecadora diante de Jesus e falou: olha, essa mulher pecou e de acordo com a lei de Moisés nós temos que apedrejá-lo. O que o Senhor diz? E aí Jesus, naquela cena memorável onde ele escreve ali na areia ali, ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí cada um foi indo embora, a partir dos mais velhos, que eu acho que os mais velhos têm mais entendimento, né? E foram saindo todos. E depois Jesus, ele ali tem alguns diálogos com alguns judeus. Em um dado momento, esses judeus fazem uma pergunta para Jesus Cristo. E lá no versículo 25, diz o seguinte: quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isso, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeira, serão os meus discípulos. Verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela continue sendo viva e eficaz nas nossas vidas, e que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar mais uma vez. Oramos em teu nome. Amém. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um texto tão poderoso e que faz sentido quando nós lemos o contexto onde algumas pessoas creram, nem todas creram, algumas creram, e aquelas que creram permaneceram ouvindo as palavras do Senhor, que o Senhor Jesus disse, e ele falou esse texto tão conhecido no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei vocês, mas quando vocês ouvem uma verdade na sua vida, você de fato, de cara, acredita que aquilo é uma verdade? Será que às vezes nós ouvimos verdades e nós demoramos a entender que de fato é uma verdade? Essa semana eu ouvi uma matéria muito interessante, eu não sei se todos vocês viram, que eu vou dar aqui dois casos, dois cases. E está aqui a minha dentista aqui, a Sueli, que se eu falar alguma bobagem, Sueli, você fala assim: pastor, depois eu te aperto o dente lá quando você for...
Mas eu ouvi uma reportagem onde começou nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, e há um tempo atrás a Anvisa proibiu que uma marca específica de um creme dental Colgate fosse comercializada. Porque dentro dos seus componentes existe ali um composto que é fluoreto de estanho. Está escrito na sua caixinha, no seu rótulo, naquelas letrinhas miudinhas que ninguém lê. E nem dá para ler. Se você bota a lupa, você não consegue ler nada. E ali fala que tem esse composto de fluoreto de estanho, e corantes e outros sabores. E começou a ter um problema nos Estados Unidos e no Brasil também. Algumas pessoas que começaram a usar esse Colgate específico que tem flúor, algumas pessoas começaram a ter dormência na boca, boca inchada, feridas, náusea, hipertensão, vômitos, diarreias, dores abdominais e algumas delas, alguns problemas de palpitação. Pastor, que pasta é esta? Isso causou um alvoroço na ciência. Uma revista chamada, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dela aqui, é uma revista especializada no que diz respeito a questões de saúde, disse que, de fato, esse fluoreto de estanho, é perigoso se ele for colocado em algumas doses, dependendo da dose. Aonde lá na caixinha, que ninguém consegue ler, diz que para criança tem que ser um tamanho de um grãozinho de arroz. Se fosse assim, o meu filho Davi estava na roça, ele... Mas a Anvisa, não sei porquê, já liberou, e pode usar, porque não tem tanto problema assim. E tem alguns países do mundo que proibiu esse tipo de componente nos seus produtos. Se proibiu, eu acho que não é tão bom assim. E aí, quando você ouve isso, é verdade ou não é? Aquela dor de estômago, pode ser a pasta de dente. Não vou mais escovar o dente. Não é isso. Não é isso. Mas é uma informação que a gente ouve, eu ouvi, aí eu fiquei pensando, será que e pior que eu tenho essa pasta em casa, eu uso ela, gente. Né? Eu já comecei, puxa vida, eu estou ruim do estômago já tem umas 3 semanas. É a pasta. E aí, quando a gente pesquisa um pouco mais, a gente entra nessa neura, se aquilo que de fato é verdade, eu comecei a ver uma outra reportagem, que o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, fez uma pesquisa onde viu alguns alimentos que foram identificados que são alimentos ultraprocessados com grande teor de agrotóxicos. Dentre eles, se você está comendo isso na sua casa, diga assim, essa manhã é libertação no meu armário. Olha só os alimentos ultraprocessados que nós temos. Foram analisados 24 tipos, categorias: macarrão instantâneo. Gente, é tão bom no friozinho, com pãozinho, não é? Macarrão instantâneo, biscoito de maisena, presunto cozido, bolo pronto para comer de chocolate, sobremesa petit suisse, sabor morango, bebida láctea, sabor chocolate, hambúrguer à base de plantas e empanados à base de plantas com sabor de frango. Você acha que come frango? Você está comendo outra coisa. Eles são ultraprocessados e tem uma alta quantidade de glifosato, que é um agrotóxico, que está nesses alimentos. Nós comemos agrotóxicos. E o que causa isso? Nada mais, nada menos do que problemas cancerígenos. E nos últimos anos, se você for perceber, eu vejo isso muito. Quantas pessoas você conhece que têm câncer? Quantos amigos nossos, pessoas mais jovens que têm câncer? E que nós não sabemos de fato a origem, mas a ciência está demonstrando que esses alimentos ultraprocessados, com alto teor de glifosato, que é um agrotóxico perigosíssimo, tem aumentado. Nós temos comido isso todos os dias e muitas pessoas têm ficado talvez doentes ou com câncer, enfim. E quando eu ouço essas coisas aqui, e de fato é uma pesquisa, é a ciência explicando a alta dose de agrotóxicos, o que nós deveríamos fazer? Parar de comer.
parar de comer. Mas como é que eu vou acordar de manhã e fazer minha papinha de bolacha de maisena, meus irmãos? Porque eu acordo de manhã, faço meu leitinho com chocolate ultraprocessado, quentinho, parto a minha bolachinha de maisena. Não é gostoso comer papinha assim? Eu dou para os meus filhos. Eu como isso de manhã. Eu não sei se vocês são como eu, quando não tem mistura. Tem miojo no armário? Você faz um miojinho ali, bota um pãozinho molhadinho ali, você pega aquele saquinho ali que você abre, sai até faísca, né? De tanta química que tem ali, que dá aquele saborzinho gostoso. Como é que eu vou deixar de comer o meu nuggets de frango, que na verdade é a base de plantas, com sabor de frango? Já percebeu que alguns chocolates que você come hoje, está mudando um pouco a lei, e ele não pode colocar que é chocolate? É um alimento, sabor, chocolate. Nós comemos tanta tranqueira. A gente tem ficado doente por causa de tanta tranqueira que a gente come. E quando você ouve essa informação, talvez você está aqui, está ouvindo pela primeira vez algumas coisas como essa, ou até já ouviu, e até já pensou como eu. Pastor, se eu for pensar assim, eu não vou comer nada, vou me alimentar de luz, né? E nem de água, porque a água talvez possa vir contaminada. Mas aí quando eu ouço essas verdades, essas informações, o que eu faço? Eu me liberto delas, eu vou, de fato, isso é bobagem, ou eu vou considerar que aquilo pode ser uma probabilidade. Ou então, quando eu conheço coisas assim, eu vou ter bons hábitos, eu vou pegar dessas más informações e vou começar a tratar na minha vida com bons alimentos, eu vou comer direito, se é possível comer direito nos dias de hoje. Eu compartilho essas informações. Se a informação é boa, eu tenho compartilhado para as pessoas que eu gosto. Por exemplo, quem gosta de compartilhar coisas boas é quem já comeu coisas boas, ou quem está experimentando coisas boas. Eu não sei vocês, mas ultimamente cresceu muito as vitaminas com base de Ora Pronobis. Quem já ouviu falar já de Ora Pronobis? E, meus irmãos, se você liga na rádio, na televisão, aí nesses canais de venda, agora a moda é Ora Pronobis. Ora Pronobis vem do latim, que significa ora por nós. Sabia disso? Ora por nós. E qual que foi a ideia desse ora por nós? Que antigamente as pessoas, quando jejuavam, comiam dessa planta, dessa trepadeira, e ela saciava a sua fome no tempo do seu jejum. Por isso que Deus, rogai por nós, ora por nós. Então, o ora pro nobis significa orai por nós. E quando começaram nesses últimos tempos, a minha mãe, os nossos avós, que já têm o conhecimento da roça, né, das informações, já sabia que comer isso na salada, fazer um chá é bom. Mas agora é diferente, porque temos suplementos com Ora Pro Nobis, que é rico em nutrientes, forte em fibras, ferro, cálcio, vitamina A, B, C, melhora a sua digestão, ele fortalece o sistema imunológico, auxilia na prevenção da anemia, ele tem alto teor em ferro e é excelente para os ossos, dentes e tantas outras coisas. Não é bênção isso? Aí o que você faz? Você come um monte de ultraprocessado, passa mal, o que você vai comer? Ora Pro Nobis. Eu acho que eu vou comprar esse Ora Pro Nobis aqui, porque estou precisando. Me indicaram já, porque parece coisa boa. Agora, quando nós vamos na palavra do Senhor Jesus, quando nós nos questionamos acerca da palavra do Senhor Jesus, e quando nós perguntamos se aquilo que de fato nós ouvimos e vemos é uma verdade, porque todo mundo teve já perguntas e eu já me questionei muitas vezes, será que de fato isso que aconteceu é verdade? Será que de fato Jesus é verdade? Aquilo que está na Bíblia de fato é verdade? Quem é Jesus? E para muitas pessoas que não têm um conhecimento profundo, talvez não tenha muita significância de questionar quem é Jesus, ou quem foi Jesus, ou o que ele pode fazer. E talvez nós conhecemos verdades, porque a Bíblia não é um produto de letrinhas miúdas que a gente passa desapercebido. A Bíblia não é um livro onde nós podemos indicar só porque, usa, eu não sei se é tão bom assim, então usa. A Bíblia, ela não é um livro tão somente para a gente poder trazer no domingo e ler juntos aqui. A Bíblia, ela traz revelações, e há uma revelação que nós acabamos de ler, no qual Jesus
quando foi questionado, ele disse: olha, se vocês querem conhecer a verdade, caminha comigo. Se você quer conhecer a verdade, ouça aquilo que o Pai falou através de mim, porque se você conhecer a verdade vai te libertar, a verdade vai te transformar, a verdade vai fazer com que você mude a sua mente para um caminho mais excelente. Jesus com seus discípulos, certa vez lá em João 8:25, ele perguntou: quem vocês acreditam que eu sou? Não, perdão, eles perguntando: quem é você? Havia uma dúvida, e Jesus ele fala exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Jesus Cristo. Talvez pouco tempo, talvez anos. E Jesus, ele é aquilo que o tempo todo você tem ouvido falar sobre ele, que você tem lido sobre ele, cantado sobre ele, meditado sobre ele. E o que nós temos feito com esse conhecimento que nós temos? Há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Há quanto tempo ele se revela para você? Há quanto tempo verdades têm aberto a sua mente, o seu coração e têm te libertado de tantas coisas? Jesus, no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, tem um texto muito conhecido, quando questionam quem é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Nós conhecemos essa verdade, nós lemos essa verdade, nós cantamos essa verdade, mas muito pouco temos anunciado sobre essa verdade. Uma verdade que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus, porque ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E se nós conhecemos a verdade, se nós cremos que de fato Jesus, ele é a verdade, ele é a revelação da verdade, ele é o próprio Deus, por que será que esse conhecimento que nós temos acerca da verdade não é compartilhado da mesma velocidade que se compartilha uma vitamina de Ora Pro Nobis? Que se compartilha talvez um suplemento alimentar? Que talvez uma informação como a pasta Colgate, eu não trouxe o nome aqui, mas vou depois essa mesma verdade que está... Porque será que as mesmas pesquisas de verdade de coisas ultraprocessadas que nós sabemos, eu estou compartilhando aqui, irmãos, eu tenho certeza que alguns aqui vão chegar em casa e vão começar a pesquisar e vão começar a ver o que tem de ultraprocessado. Isso compartilha rápido. Informações compartilham rápidas. Besteira compartilha rápido. Às vezes eu estou com o pastor Ricardo, com algum outro assim e tal. Você viu aquele vídeo? Vi, cara. Meu Deus do céu. E aquele escândalo? Meu, escândalo compartilha fácil. Nós compartilhamos. Você viu aquele pastor? Você viu aquela igreja? Você viu aquela irmã? Você viu? Você não viu? Peraí que eu vou compartilhar agora. Vai lá. E manda no zap. E a tia do zap ajuda a gente, compartilha mais ainda. Agora, compartilhar a verdade, me parece que tem sido uma das últimas coisas que nós fazemos. E tem muitas igrejas que estão achando que está compartilhando essa verdade que liberta. Porque quando você conhece Jesus, a verdade de fundo, essa verdade vai te libertar, ela vai te transformar. E há muitas dúvidas, há muitas perguntas acerca da nossa verdade. Existem várias religiões, várias denominações. E quando nós perguntamos para essas religiões ou para essas denominações, quem é Jesus? Quem? Porque nós podemos questionar e perguntar para você quem é Jesus. Se talvez eu escolher pessoas aqui aleatoriamente, quem é Jesus para você? E você vai ter algumas respostas de caixinha. Ah, Jesus é meu Senhor. Ah, Jesus é meu libertador. Ah, Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega.
Ele é o início e o fim. Ah, Jesus, ele é a estrela da manhã. Ah, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ah, Jesus é a água que desce do trono de Deus. Jesus é a alegria. Jesus é a paz. Jesus... Tudo isso a gente sabe. Porque eu acho que nessa nossa jornada ele se revela mais profundamente quem é Jesus para as pessoas. Uma vez um vídeo que foi feito lá em Curitiba, uma comunidade perguntando para as pessoas aleatoriamente quem é Jesus. E você ouvia cada resposta, e você que conhece a verdade fala, meu Deus, olha a percepção que essa pessoa tem acerca de Jesus. E se nós perguntarmos aqui, eu fiz aqui uma relação, se você for perguntar para um cético, o cético é aquele que não tem muita certeza, ele leva muito para a ciência, ele não acredita muita coisa, ele tem que ver para crer. Os céticos dizem que Jesus, ele foi um homem, um professor, um sábio que viveu lá na Galileia. Se for perguntar para um agnóstico, o agnóstico diz que não há provas suficientes para afirmar categoricamente a divindade de Jesus. Ele talvez até existiu, mas como não posso provar, como eu não estava lá, então não posso afirmar que de fato ele é Deus. Se eu for perguntar para um ateu, o ateu não vai falar que Jesus não existiu. Ele até vai falar, ó, ele existiu, foi um personagem importante da história, mas não divina. Se formos perguntar para um espírita kardecista, ele vai dizer que Jesus não é como o Filho unigênito de Deus, mas é um espírito puro, um espírito perfeito que se encontrou na terra. Se formos perguntar no islamismo, quem é Jesus? Eles acreditam em Jesus. Para o Islã, Jesus, ele é um profeta muito importante. Ele foi um profeta muito importante, mas Jesus não é Deus para eles. Se for perguntar para algumas religiões pseudo-cristãs, são religiões que se dizem cristãs, mas não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Eles diriam que considera Jesus como uma criação de Deus, o primeiro a ser criado, mas não é Deus. Em religiões de matriz africana, Jesus é visto como uma figura de paz e amor universal. Se formos perguntar no judaísmo, o judaísmo não aceita que Jesus é o Filho de Deus, eles ainda aguardam o Messias prometido. Para eles, Jesus era como se fosse até um fariseu, um religioso da época, mas não o Senhor Salvador. Para você, quem é Jesus? Porque tem tantas pessoas que têm dúvidas ou não têm certeza acerca de Jesus, ou talvez tenham até uma opinião formada sobre quem é Jesus, mas uma definição sobre Jesus que não é compatível com o que nós cremos através da revelação de Jesus Cristo. O que nós fazemos diante de alguns questionamentos? O que nós podemos fazer diante de algumas dúvidas de pessoas que têm acerca de Jesus? Eu trabalhei já em lugares, em setor público, privado, e lá eu tive a oportunidade de compartilhar minha fé, de falar naquilo que eu acreditava. E muitas vezes eu ouvia de pessoas acerca de Jesus, acerca sobre Deus, sobre a Bíblia, coisas absurdas. Porém, absurda na ótica de quem? Na minha ótica. Porque eu conheço essa verdade, que para mim ele é a verdade. Eu não creio que todas as religiões levam a Deus, porque o próprio Jesus disse, eu sou o único que levo a Deus. Não é a igreja primitiva, as igrejas do primeiro século. A primeira igreja do primeiro século está lá em Atos 2, foi a primeira igreja cristã. Depois veio outras igrejas de Samaria, depois em outras regiões, só lá no ano 50 que começou a igreja lá em Roma, através de Paulo, só em 312 que a igreja começou a ser religião oficial do Estado de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. E depois lá em 1517, com a Reforma Protestante, surgiu ali uma cisão, uma divisão
da igreja, sendo agora protestante, que protesta contra algumas coisas da Igreja Católica Apostólica Romana, e depois disso surgem tantas outras denominações históricas, batista, metodista, wesleyana e tantas outras, e depois surgem as igrejas pentecostais no início do século XIX, depois surgem as neopentecostais nos últimos 50 anos. Hoje são mais de 37 mil denominações cristãs evangélicas no mundo. E existe uma única igreja católica que reivindica o título de ser da Igreja de Jesus, que não é nem essa e nem essa. A igreja verdadeira de Jesus é aquela que recebeu a revelação no seu coração e crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma. Então, não devemos entrar nesse embate, qual que é a verdadeira igreja, porque na nossa ótica, nós somos os corretos, sim ou não? Porque nós acreditamos e nós cremos, é a nossa revelação, mas outras pessoas tiveram outras revelações, outros entendimentos, outros ensinamentos. Pastor, então, como eu posso, então, ensinar que, de fato, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque em todas as outras religiões, nenhuma delas, o seu líder ou o seu Deus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É o único. É o único. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Em Mateus 16, a partir do versículo 13, é um texto que é muito atual. Porque se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, caminhando com a gente, imagine o Jesus lá do The Chosen, que você já assistiu. Jesus, gente boa demais, caminhando na Marechal. Imagine Jesus lá no Paris, lá no Brás, numa segunda-feira, às 7 da manhã, e o Brás já está assim, irmãos, porque o Brás começa de madrugada. 7 da manhã é o ápice. Carro não consegue passar, carrinho passando no seu pé, aquelas pessoas andando, parece que está desfilando, né? Outras correndo, aí você vai naquela barraquinha, é R$3, né? Um monte de chinês para lá e para cá. E imagine Jesus andando lá, ele ouviu falar do busca-busca, Jesus foi do busca-busca. Chega lá, encontra as pessoas e pergunta, ei, o que as pessoas aí dizem que eu sou? O que você tem ouvido sobre a minha pessoa? E no texto aqui diz, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quando Jesus, versículo 13, quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que és João, o Batista, outros, Elias, outros ainda, o profeta Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou de novo, de uma forma muito mais profunda e intensa, e vocês? Quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele poderia responder, eu acho. Eu acredito. Não, ele afirmou, porque às vezes nós afirmamos, não afirmando muito, né? Ele falou, Senhor, tu és o Cristo. Cristo que vem lá do hebraico, Christos, que significa ungido. Que no Novo Testamento, a palavra Cristo, ungido, é Mexiá, que é Messias. O prometido. Então Jesus, o ungido, o prometido, Jesus Cristo, tu és, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Houve uma revelação no coração de Pedro. Ele conheceu, ele entendeu que de fato ele é aquele que é a verdade, é o caminho, ele é a vida. A verdade, Jesus libertou. Talvez os sofismas, as perguntas, as inquietações dos discípulos. Mas teve um que Pedro, porque os outros também poderiam responder, mas o texto diz que Pedro, e Pedro por ser mais sanguíneo, né? Eu acho que Pedro olhou para
para os outros 11 aqui, ninguém vai falar não? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta revelação de quem é Jesus na minha vida, na sua vida, ela é uma revelação que você pode de fato afirmar publicamente, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que Jesus Cristo, de fato, é o Filho do Deus vivo, que de fato Ele habita, Ele mora dentro de você. Você tem essa revelação acerca de quem é Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Você tem a percepção de que Jesus, Ele é o Salvador da nossa alma. Você tem a percepção daquilo que Jesus fez, o plano de Deus, o plano perfeito de Deus para trazer novamente o homem perto ao Pai, que entregou o seu único Filho. E a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, que quando Jesus ele veio até a terra, ele veio e ele não se usurpou a querer ser Deus aqui, por mais que ele também era Deus, mas ele foi humilde, ele ensinou, ele pregou e ele vivenciou a morte e a morte de cruz, para que de fato nós pudéssemos ter perdão e vida eterna. Jesus, diga Jesus, de todos, é o único que morreu, mas ressuscitou. Amém? Dá uma glória a Deus por isso, irmãos. Isso é o principal da nossa existência. Amém? Aplauda Jesus. É o principal motivo de estarmos aqui hoje, nesta manhã. É o principal motivo de você deixar a sua casa, o seu edredom quentinho, a sua cama, e você vir celebrar aquele que trouxe vida, trouxe a esperança, aquele que a ciência registra fatos, registra documentos que de fato Jesus existiu. Essa semana, algo muito triste aconteceu, e vocês têm acompanhado, onde um jovem de 31 anos nos Estados Unidos tomou um tiro numa universidade. Todo mundo tem visto isso aí? Charlie Kirk. Eu seguia, eu gostava muito das postagens dele. Ele confrontava, não apenas politicamente, mas ele provocava, ele confrontava no diálogo pessoas que são de uma agenda política, e ele biblicamente explanava, e ele conversava, dialogava, e os seus vídeos, enfim. Esse mesmo cara que, para algumas pessoas, nessa semana, celebraram a sua morte. Enquanto um homem que estava dialogando. Ah, pastor, ele tem envolvimentos políticos também? É livre. Todos nós somos livres de pensamento. Mas em nenhum momento na sua história ele foi agressivo. Ele falava com convicção, ele não se prostrava a uma agenda woke, uma agenda de tantas deturpações de valores morais e espirituais, e quando ele rebatia as perguntas, ele ia na palavra. Porque Jesus, porque o Senhor. E desta vez ele tomou um tiro e morreu, deixou uma esposa e 2 filhas. E alguns intelectuais, alguns pensadores, alguns atores, né, celebrando a morte porque ele era de direita, celebrando a morte dele porque foi um a menos. Algumas entrevistas lá no campus, onde ele foi morto, perguntavam a alguns jovens, que bom que mataram ele. Ah, demorou para matar. Mas você acha legítimo, merecia? Ele deixou 2 filhas e uma esposa, o problema é dele. E eu fico pensando, aonde esse mundo está? Aonde nós estamos chegados a este mundo? Aonde as pessoas celebram a morte de uma pessoa que pensa diferente. Tinha um cara que eu seguia, o pastor Ricardo talvez até o conhece, não vou lembrar o nome dele aqui, mas um cara que muito falava sobre história, depois eu vou lembrar o nome dele, mas quando eu vi um vídeo dele nessa semana, ele dando risada, que bom. Ah, e as filhas dele, que bom que perdeu o pai.
É um cara que tem até programa na televisão aí, aquele barbichinho que fala sobre história, que tem aquele livro. Não, o pastor depois vai me lembrar o nome dele. Mas o cara, de uma forma tão cínica, ele zombando da morte do cara. Que bom que a filha dele perdeu o pai. Aí depois de 3, 4 dias que ele começou a ser cancelado, perdendo agendas, perdeu programa de televisão, perdeu podcast, perdeu um monte de coisa. Eu queria me retratar, porque eu falei para papai. Retratar o quê? Mas voltando ao Charlie Kirk, era um cara que ele tinha a palavra no seu coração. Ele tinha a certeza e as convicções de quem de fato era Jesus, ao ponto de até se expor e morreu por Jesus. As últimas perguntas que foram colocadas naquele dia na universidade eram perguntas de diversas agendas, sobre política, sobre aborto, sobre união homoafetiva, sobre diversos assuntos. Mas uma das últimas, por que você acredita que de fato Jesus é o Senhor? Foi uma das últimas perguntas que Kirk respondeu antes dele morrer. Será que eu e você teríamos a mesma coragem, ousadia de responder diante de um mundo tão caótico que é o nosso, que Jesus é o Senhor, e você estaria disposto a morrer por Ele? Será que de fato nós somos pessoas que quando alguém pergunta de fato quem é Jesus, você vive Jesus? Ao ponto de se expor ao ridículo e até correr o risco de perder o seu emprego por amor a Jesus? Será que você está disposto ao ponto, você que namora, que não casou ainda, de terminar o seu relacionamento por amor a Jesus, não ao outro? Será que você está disposto a se expor ao ridículo para a sociedade, por você crer e confessar quem de fato é Jesus na sua vida, e estar disposto até morrer por Ele? Fique de pé. Se me perguntar, pastor Luciano, por que nesse tempo todo você caminha com Jesus? Desde 96, quando eu me converti, e vão completar 30 anos no ano que vem que eu caminho com Jesus. Quando eu decidi caminhar com Jesus e conhecer a Jesus, Jesus começou a se revelar na minha vida. Porque eu, pastor Luciano, creio que Jesus é o Filho de Deus. Nós terminamos a série Confissões de um Pastor. Mas eu vou confessar aqui, de uma forma aberta, para mim, quem de fato é Jesus. Primeiro, porque um dia quando eu estava lá num trabalho onde eu era auxiliar de produção, que eu comecei a ler o Novo Testamento, daquele livrinho azul dos Gideões. Lembra dos Gideões? Livrinho azul. E eu comecei do nada, sem vir para a igreja, eu comecei a ler o livro de João. E comecei a ler, uau. E quando começou Jesus, a sua entrega naquela cruz, sem entender nada da Bíblia, eu começava a chorar. Aquelas palavras constrangiam o meu coração. Eu creio porque de fato Jesus foi o único que morreu, mas Ele ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Senhor, porque Ele tem o poder para transformar, para libertar, para restaurar. Eu creio porque Jesus me libertou de drogas. Dentro de 1 mês da minha vida, deixei de tomar êxtase, fumar maconha, tomar bebidas alcoólicas, fumar e beber em 1 mês. Não foi uma clínica, por mais que elas são importantes, mas a minha vida foi uma transformação, uma libertação radical em 1 mês, e quem fez foi Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, todos os momentos. Isso me reforça quando eu vou orar por alguém que está endemoniado, opresso,
que você percebe que há trevas nesse mundo espiritual. Mas eu creio que é Jesus, quando eu declaro, em nome de Jesus, sai! Porque é o nome que tem todo o poder para salvar e para libertar. Eu creio que Jesus é o único. Porque mais do que minha esposa, do que minha mãe, do que vocês, Ele sabe quem eu sou de verdade. E desde a eternidade Ele já sabia quem eu era. Na barriguinha da mamãe Ele já sabia, vai sair um menino bonito. Pensa no menino bonito que eu vou criar. Bonito. Que vai pregar o Evangelho, que vai declarar que eu sou o Senhor. Ele me conhece, as minhas fraquezas, as minhas limitações. E esse Deus é um Deus relacional, que nós precisamos levar as pessoas a conhecer também quem é esse Deus. Voltando ao Alfa, você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre esse Deus e até convidar alguém para fazer com você o Alfa. Algum amigo, algum parente, alguma pessoa que você talvez tenha dificuldade de falar de Jesus, e você pode chamar para fazer esse curso com você, para que ela possa conhecer quem é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Quem é você? Quem é você? Talvez a sua cara, a sua face não mostre de fato quem é você, mas só aqui dentro. Quando você está triste, quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está contente ou não. O nosso Deus te conhece, muito mais do que você acha que se conhece. E esse Deus quer se revelar com você mais uma vez nessa manhã. Amém? Aleluia.